Meu nome é Alessandra Morimoto e vim do Rio de Janeiro. Minha filha desde sempre foi muito meiga, muito educada, era a filha perfeita. Até março, abril, ela era a filha que a gente sempre conheceu. E maio foi assim um marco, porque foi quando ela mudou repentinamente, drasticamente. Já era o segundo ano dela nessa escola. Tinha entrado no terceiro ano do ensino médio. Essa amizade, essa transição da velha filha para a nova filha se deu muito rápido, né? Em maio ela já estava completamente doutrinada. Em maio ela já era outra pessoa. Ela começou a se interessar muito por política. E sempre eu notei também que era sempre voltado à esquerda, especificamente. Muitas teorias marxistas, começou a ler livros como o Manifesto Comunista, por exemplo. Ela começou a se envolver com amigos novos e esses amigos eram sempre voltados para a esquerda. O discurso dela começou a mudar. E aí, em um outro momento, ela deixou o Facebook logado. E eu vi ali a gravidade da situação. Ela se correspondia via Facebook com essa professora, inbox. A professora enviava diversos links para ela, todos de cunho socialista, e marcava manifestação, incitava manifestação, incitavam pensamentos que minha filha nunca tinha aprendido dentro de casa. Nós procuramos uma psicóloga. Ela era especialista em adolescente. Ela me confirmou que minha filha realmente estava sofrendo doutrinação, que minha filha realmente tinha sofrido uma lavagem cerebral, que estava muito confusa. Só que minha filha não levou adiante. Ela interrompeu o tratamento à nossa revelia, tanto minha quanto da profissional. A partir desse momento, nós começamos a levar a sério. Eu e meu marido comparecemos à escola. A escola, contra todas as evidências, se colocou a nosso favor. Foi nesse momento que a gente viu que a escola queria realmente se eximir de qualquer responsabilidade. A coordenadora nos instruiu a procurar o conselho tutelar. O conselho tutelar notificou escola e professora. Todo aquele discurso ela começou a praticar dentro de sala, na escola, com a família, cada vez mais agressiva, e ela fez uma mistura de ideologias e ficou sem tomar banho e não queria mais comer carne porque comer carne estimulava a produção do gado e isso era muito capitalista, enfim. Ela foi ficando cada vez mais confusa. A professora, nessa altura, ela fez uma coisa muito covarde. Porque ela colocou minha filha nesse caminho. Ela mostrou para minha filha o caminho das pedras. E no primeiro ataque que ela sofreu do conselho tutelar e da escola, ela se voltou imediatamente, rompendo com a minha filha. Eu acho que se a ideologia dela é tão importante, é tão válida, porque ela não continuou apoiando a minha filha. Enfim, minha filha estava sozinha, mas ela já estava no caminho.
envolvida com Black Bloc, com manifestação violenta, fugia cada vez mais. Quando meu marido faliu, minha filha comemorou. Ela comemorou. Foram muitos episódios de discussão, embates físicos, proibições, fugas, ofensas, discursos ideológicos agressivos, revolucionários, mas que, se você tentasse aprofundar, ela não conseguia levar adiante com coerência, e isso fazia com que a gente tivesse a confirmação de que ela realmente estava muito confusa nas coisas que ela falava. No dia da abertura dos Jogos Olímpicos, eu estava trabalhando, meu marido também. Uma amiga viu minha filha pela TV entre Black Blocs apreendidos no embate que teve em frente ao estádio Engenhão. Meu marido foi até lá e ele saiu de lá desolado, porque a minha filha desafiou ele, dizendo: você não precisa estar aqui, tem advogado aqui do PSOL, dos Black Blocs que vão tirar a gente, você pode ir embora, não precisa ficar aqui, não precisa vir me buscar. No dia 5 de novembro, a minha filha fugiu de casa de vez, dizendo que ia lutar em prol da causa, que ia morar numa casa mantida pelos patrocinadores do movimento Black Bloc, e que não era pra gente procurar ela. Alguns dias depois, ela me ligou dizendo que ela precisava de uma autorização por escrito, porque os maiores de idade da casa exigiam dos menores de idade. Nesse momento foi que ela se perdeu. Acho que não permitiram com que ela ficasse no lugar em que ela estava, e ela começou a andar de ocupação em ocupação. Isso nós soubemos posteriormente, porque ela simplesmente desapareceu. Nesse ínterim, nós fomos ao DECAV, ao DPCA, voltamos algumas vezes ao Conselho Tutelar. Todos eles nos instruíam a não fazer nada. A única coisa que nós tivemos foi um cartaz de desaparecida que o DPCA nos forneceu. E ela simplesmente desapareceu. Ela desapareceu a gente não achava, mas ela também não se colocava em risco. 1 mês e 3 dias depois que a minha filha fugiu de casa, ela voltou. Magra, esquálida, doente, vestida como uma mendiga, toda suja, fedida, mas com os ideais socialistas firmes na cabeça. Ela ia mudar o mundo, vestida de mendiga. Ela queria pegar algumas coisas, nós deixamos. Como nós já havíamos andado por todos os órgãos que poderiam ajudar, e eles mesmos nos instruíram a não fazer nada, a gente não pôde fazer nada a não ser deixar ela pegar as coisas dela e oferecer uma carona, para de repente ter uma ideia de onde ela estava, né? A carona que ela pediu foi para a ocupação do Pedro II em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. E lá a gente ficou sabendo que havia outros adolescentes na mesma situação e lá dentro também. Algum tempo depois, minha filha apareceu em casa novamente, dessa vez no meu serviço, acompanhada de uma trupe, não tem outra palavra menos ofensiva. Eram adultos, não eram os adolescentes que eu estava acostumada a ver nas manifestações.
era diferente. Eles eram adultos já tinham saído da puberdade. Ou seja, minha filha já tinha migrado para outro grupo. Umas 2 ou 3 vezes me ligou. E em uma dessas vezes, com aquele apelo que eu tinha, volta pra casa, pelo amor de Deus, a gente tá super preocupado. Eu falei, tua família, você não pensa na gente, na nossa preocupação? A resposta dela foi a que mais marcou. Essa foi a que mais marcou. Muito seca, ela me disse, o meu grupo desconstrói esse conceito de família. Pra mim, eu tenho consideração por você porque você me criou desde que eu nasci. Mas pra mim, vocês e as pessoas aqui de fora são a mesma coisa. Foi isso que eu ouvi da minha filha, da boca da minha filha, da maneira mais seca e fria que ela conseguiu dizer. Ela realmente estava se esforçando em, em desconstruir e ir contra tudo que ela sempre aprendeu, contra tudo que ela sempre viveu dentro de casa. Posteriormente, nós ficamos sabendo que esses adultos fantasia eram alunos da Unirio. Eles estavam na ocupação da Unirio. Minha filha ficou andando de ocupação em ocupação, assistindo palestra, participando de coisas que eu não posso nem citar, experimentando drogas que eu nunca tive contato. Isso dito por ela mesma depois que ela voltou para casa. Inclusive ela mesma relatou que tem muitas coisas além das palestras que os professores, que os socialistas proporcionaram nas ocupações. Ela acabou na casa de uma menina que ela conheceu nas ocupações e voltou em casa para buscar mais roupas. Eu aproveitei para conversar com ela e ela se convenceu de que não tinha sentido ela ter abandonado a escola para ficar morando na casa de alguém que ela mal conhecia, de favor, causando transtorno, e ela se convenceu. Então nós entramos no carro e fomos até a casa dessa menina para buscar as coisas dela. Chegando lá, essa menina conseguiu convencê-la a não voltar. Foi aí que nós conhecemos o pai dessa menina. Ficamos sabendo também que a história que ele tinha ficado sabendo para aceitar a minha filha na casa dele era fantasiosa, era mentira das duas. Eu fiquei me perguntando o tempo todo por que ela tá aqui, se ela tem casa, se ela tem o quarto dela, se ela estuda numa escola particular, não tem sentido. Nós voltamos à nossa peregrinação, DECAV, DPCA, até que nós paramos no Ministério Público do Rio de Janeiro. Eles ouviram o nosso relato, pediram um mês para dizer se iam ou não aceitar a denúncia. Um mês depois eles disseram que iam aceitar a denúncia. E aí, quando eles disseram que aceitaram a denúncia, eles já disseram também que eles poderiam emitir um mandado de busca e apreensão da minha filha e que nós poderíamos processar esse senhor e a filha. E saímos do Ministério Público, então, e fomos até a casa da menina. Falamos com o senhor e expomos tudo e dissemos para minha filha: você tem a opção de sair agora, antes que eles sejam prejudicados. Foi assim que nós fizemos
com que a minha filha voltasse para casa. Quando ela voltou, meu comércio já estava abandonado, nós já estávamos falidos, porque 3 meses procurando por ela. Quando ela voltou, em uma semana a gente desfez a casa toda e fugimos, literalmente, do Rio de Janeiro para tirar a minha filha do meio daquilo tudo. Foi assim que nós paramos em Campo Grande. Nós perdemos a nossa filha. Ela nunca mais voltou a ser a mesma. O que fizeram com a cabeça da minha filha eu não vejo como voltar atrás. Ela fala em voltar para o Rio de Janeiro quando fizer 18 anos. Ela já está fazendo planos para isso. Os ideais de esquerda, os ideais socialistas, o discurso de que Cuba não é tão ruim assim, continuam. E se eu não me apegar em Deus, não tem outra frase para dizer a não ser essa, que eu perdi a minha filha. Por isso é que eu e meu marido achamos super importante expor a nossa vida assim, para que outros pais tomem consciência da gravidade do que a gente está passando dentro das escolas. Para que eles tomem consciência da gravidade do risco que os nossos filhos estão passando, estão correndo, aliás. E não... E fiquem em cima. Não permitam que os filhos deles também sofram essa lavagem cerebral. Desculpa. Eu não sei qual o padrão que eles usam. Eu sei que é muito efetivo. Eles pegam justamente o adolescente na fase em que ele tá mais suscetível. Minha filha foi pega na fase em que ela estava mais suscetível, em que ela estava buscando um ideal de vida. E usaram a mente limpa e bem intencionada da minha filha para enfiar um ideal que ela acha que é o correto, que ela acha que vai mudar o mundo, que ela acha que é o ideal para toda a sociedade. Em prol de poder. É isso. O apelo é que os pais se conscientizem. Só isso.